Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. Lembrando para vocês que o e-mail é historiacompanhia@outlook.com para você tirar sua dúvida, mandar seu questionamento e tudo mais. O Facebook Estuçar, onde lá eu posto todos os dias exercícios e dicas de provas. E o celular para mensagem, 3291650267. Como você pode observar aqui do lado, e com essas luzinhas aqui passando sobre mim, né, esse efeito especial, é uma aula sobre o resumo da prova do Bombeiro de Minas Gerais. Ou seja, é o resumão Bombeiro MG, aonde nessa aula nós falaremos da apresentação de como vai funcionar esse resumo. Como o próprio nome diz, é um resumo que vai ajudar vocês a passar na sua prova. Eu falo porque dá certo, porque nós tivemos aqui outros resumos, como o pessoal do Colégio Naval, SPSEC, Enem e entre outros, que assistiram nossas aulas e conseguiram acertar as questões e até mesmo fechar, gabaritar as questões de história. A prova de vocês, pessoal, é uma prova extensa, tanto para o pessoal do soldado como para o pessoal do CFO. Como eu tive aqui acesso a um dos editais anteriores, cai tanto a parte de História Geral, História da América e História do Brasil. Né? Nesse caso, eu vou pôr aqui para vocês o edital aqui que eu baixei mais ou menos, do soldado, a parte de História Geral, de História do Brasil, o CFO Bombeiro, História Geral, História Brasil, mas cadê aí a parte de História da América? Quando está falando aqui, aonde, de civilizações da América pré-colombiana. Então, essa parte também nós vamos observar aqui dentro do nosso resumo. Lembrando para vocês que é apenas um resumo. Tranquilo, pessoal? Então, para o pessoal, esse resumo será para quem? Servirá para ambos. Então, na hora que você estiver assistindo o seu resumo, vai estar lá, conteúdo da aula. Por exemplo, feudalismo. Cai na minha prova? Cai. Transição do feudalismo para o capitalismo. Então, eu vou dar uma assistida nessa aula. Tranquilo, pessoal? Então, serve para ambos. Então, na hora que for assistir às aulas, sempre confira no seu edital se está tudo ok. Professor, nesse resumo, você vai passar tudo? Não vou passar tudo. Eu vou passar os principais temas que eu acho importantes que podem cair na sua prova. Como assim? Exemplo, a formação das monarquias nacionais. Cai em ambos os editais, tanto no soldado como no pessoal do CFO. Que está aqui, a formação das monarquias nacionais. Então, cai em ambos. Então, o que eu vou fazer com essas matérias? Professor, vai cair, você vai falar sobre formação das monarquias nacionais? Nesse contexto, não. Aqui no resumo, eu não vou falar sobre formação de monarquias nacionais. Como outros também conteúdos que estão no edital, que eu não vou estar passando nesse resumo. Como o próprio nome diz, é um resumo dos principais temas. Mas, professor, como eu faço, então, para assistir essa aula de formação das monarquias nacionais? Aí que tá. Eu tenho para vocês o benefício do nosso CHC. Aqui no nosso canal Wist Sattler, como vocês estão, né, o canal Wist Sattler, você entrando no canal, se inscrevendo em nosso canal, você vai lá em playlists. E nessas playlists vai aparecer todos esses benefícios que servem para você. É óbvio que tem coisa aqui como resumão, PMPE, PM São Paulo, resumão SPSEC e ESA, não é muito na área de vocês. Mas vocês têm essa playlist aqui, que é a playlist de Pulo do Gato. Essas 3 playlists que estão marcadas aqui de vermelho, de História da América, História Geral e História do Brasil, servem para você, óbvio, tranquilo? E ainda mais, falo para vocês. Essas 2 playlists aqui, que estão marcadas de vermelho, que é a playlist de História da América, a playlist de História Geral e a playlist de História do Brasil, o conteúdo
é super completo mesmo. Ah, você falou sobre feudalismo no resumo, mas é um resumo, sim. Ah, eu quero algo a mais do feudalismo. Então vá aqui na playlist de História Geral, vai estar lá, Idade Média. Vai ter, se eu não me engano, 4 ou 5 aulas falando sobre Idade Média. Então é a parte do feudalismo. Então lá ali o conteúdo é mais completo ainda. Ah, professor, no resumo você não vai falar sobre formação das monarquias, né? A formação dos estados. Onde eu encontro essa aula? Aqui na playlist de História Geral. Vai estar lá, formação dos estados nacionais. Aula super completa mesmo. Lembrando para vocês então que a playlist de História do Brasil, História da América e História Geral são super completas mesmo. A playlist Pulo do Gato, como o próprio nome diz aqui, são temas importantes que caem em diversas provas, que está caindo em diversas provas que são muito importantes e que vocês têm que saber. Tranquilo, pessoal? Principalmente vocês, que o conteúdo de vocês é muito extenso. Ah, a América pré-colombiana. Você está falando aqui um resumo. Tem aula mais completa? Sim, aqui dentro de História da América. Ah, você vai falar sobre o período colonial. Tem aulas mais completas? Sim, aqui na playlist de História do Brasil. Então, como o próprio nome diz, é um resumo. Um resumo. Ou seja, quer uma aula mais completa? Assista essas 3 playlists. Lembrando, se inscrevendo em nosso canal, entrando no canal Stisattler, indo lá em playlists, aqui como eu falei para vocês, indo em playlists, você vai ter todas essas playlists separadinhas, bonitinhas para vocês. E essas 3 aqui que eu falei para vocês que estão marcadas, de História da América, História Geral e História do Brasil, são super completas mesmo. Se você assistir essas aulas do resumo e também tiver tempo para assistir dessas aulas, dessas 3 playlists, com certeza vai cair o que está ali na sua prova. Tranquilo? Então espero vocês aí para a nossa primeira aula, depois dessa apresentação, sobre o resumo Bombeiro MG, aonde falaremos sobre o quê? Feudalismo. Valeu, pessoal!